que acha que é inimigo de Deus? Ninguém. Glória a Deus por isso. Mas o que caracteriza você não ser inimigo de Deus? Quando você diz, eu não sou inimigo de Deus, o que caracteriza? Primeira coisa que a gente já lembra é, quem é amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Então assim, quem é amigo do mundo já se faz inimigo de Deus. É você que se faz, não é Deus. Quem é inimigo do mundo, quem faz as coisas do mundo, quem pratica as coisas do mundo, quem age igual as pessoas do mundo, já se faz inimigo de Deus. Às vezes nós não nos preocupamos com os nossos descendentes. Filho, netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai. Você percebe que quando Deus chama Abraão, ele fala de quem? Que vai dar um monte de terra para ele, mas vai dar para ele o quê? Descendentes. Quando Abraão conversa bastante com Deus, que é amigo de Deus, que ele tem diálogo com Deus, ele conversa com Deus, ele recebe Deus na casa dele, ele faz comida, ele faz tudo, ele recebe, ele adora, ele se ajoelha, ele manda procurar o melhor, ele chega lá e fala assim, Sara, faz o melhor. Eita, até arrepio. Vai lá que nós vamos fazer uma comida agora, mas não é para qualquer visitante, faz o melhor. É igualzinho a gente, né, James Bond? A gente faz todo dia o melhor para Deus. A gente faz todo dia o melhor para o Senhor. É assim que você faz todo dia? Vamos ser sinceros. É isso que você faz durante o mês, o melhor para o Senhor ou o melhor para a gente? Na maioria das vezes nós fazemos o melhor para o Senhor, ou nós fazemos o melhor para a gente? Quando termina o dia, a gente faz a cota do que a gente fez. A gente fala, puxa vida, eu fiz uma oração para Deus, mas eu fiz 300 coisas para mim. E aí você não precisa parar de fazer suas coisas para fazer para Deus, porque você pode fazer para Deus adorando, você pode fazer para você adorando a Deus, você pode plantar uma semente, oh Jesus, obrigado por essa semente. Você pode trabalhar, Senhor, obrigado por esse trabalho. Você pode atender na consulta dentária, Senhor, obrigado por esse meu paciente. Você pode andar na cidade, Senhor, obrigado, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Então, você está fazendo para você, mas também está fazendo para Deus. Quem serão os seus filhos? Se Deus chega para Davi e fala assim, ó, eu estarei com teu filho, e mesmo que ele apronte, eu não vou tirar minha graça dele, por amor a você, Davi. Não é porque Davi era perfeito, é porque ele sabia se arrepender. Não é porque Davi era perfeito, é porque ele sabia se corrigir. Não é porque Davi era o bom, pelo contrário, ele falava, Senhor, não mexe com eles, eu pequei, faz comigo. Quanto tempo nós pretendemos viver? Ó, todos vocês aqui, todos vocês são descendentes de alguém. E serão descendentes inimigos de Deus ou amigos de Deus. Todos nós. Para que meu pai me criou? Para que minha mãe me criou? Para ser inimigo de Deus ou para ser amigo de Deus? Você que é cristão, sabem que existe dois lugares, para os malditos e para os benditos. Aí Deus fala assim, ó, existe um lugar para os benditos e para os malditos. Quem aqui se sente um bendito de Deus? Todos nós. Então se nós nos sentimos benditos de Deus, Dani, como que é teu nome? Seu filho chama mesmo, Dani? Theo. Dani, se você se sente um bendito de Deus, uma bendita de Deus, você sabe que o Theo vai viver mais ou menos aproximadamente quantos anos? Uns 80? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você acha que você parte antes do Theo? É bem provável. Ninguém sabe, mas é bem provável. Você está criando o Theo só para essa vida, ou você está criando o Theo para encontrar ele e viver uma eternidade com ele? Porque essa vida aqui é o quê? Muito rápida.
80 anos, gente, eu já estou com 53, 55. Daqui a pouco eu estou com 80. Daqui a pouco você vai. Gente, 30% da igreja, daqui 20, 30 anos, morreu. Daqui 60 anos, 70 anos, 80 anos, 100% da igreja já morreu. Porque esses meninos que são mais novos, com 80, com mais 14, dá 94, não vai viver esse tempo todo. Então a maioria das pessoas que estão aqui, daqui tanto tempo aí, já era, vai morrer. Mas o morrer não é o problema está onde nós vamos passar a nossa eternidade. Aonde você está criando o teu filho, aonde você está criando o teu descendente, como bendito ou como maldito, para passar a eternidade com ele. Eu não estou falando de 80 anos, de 90 anos, eu estou falando de uma eternidade. Porque quem ama de verdade quer passar uma eternidade com o seu amado. Mas digamos que o teu filho foi primeiro, ele era um servo de Deus. A tua filha foi primeiro, é uma serva de Deus. Ou ela é uma criança, ela foi primeiro, porque a Bíblia diz: deixai vir as minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. A criança não tem pecado. Então, se você ama a criança, se você ama teu filho, se você ama a tua filha, como que você está se comportando aqui na terra para encontrar com ela e passar uma eternidade com ela? Porque se ela é uma bendita, você só vai encontrar com ela se você também for um bendito. Os benditos vão para o mesmo lugar, os malditos vão para o mesmo lugar. Mateus 25, 31, vai. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, que vinda que é essa? Essa é a primeira ou a segunda? Segunda, porque ele veio como homem e agora ele vem em glória, é a segunda volta. Com todos os anjos, ele se assentará em seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, uma nação das outras, como o pastor separa as ovelhas e os bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Ele está comparando os bodes como maldito e as ovelhas como bendito. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. Venham o quê? Benditos de meu Pai. Um grupo está à direita, outro grupo está à esquerda. Será que a gente vai dar uma olhadinha assim e vai falar assim: rapaz, olha quem está no meio dos bodes. O cara pregava, o cara fazia isso, fazia aquilo, está lá no meio dos bodes. Ou alguém vai falar assim, quem está no meio do bode vai falar assim: aquela pessoa ali que limpava o banheiro da igreja, que ninguém dava nada por ele nunca pregou, ele nunca falou glória a Deus na igreja, está no meio dos benditos da ovelha. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês. Então existe uma herança, Diego? Existe uma herança para os benditos e existe uma justiça para os malditos. Agora, que lado que a gente vai estar? Da herança ou da justiça? Não é que lado que a gente vai estar. A gente tem que perguntar de que lado que a gente já vive hoje. Estar na igreja não quer dizer que você vai estar do lado dos benditos. Só quem está do lado do bendito é a ovelha. E a ovelha conhece a voz do seu pastor desde a criação do mundo. Está preparado isso desde quando? Ô Camila, então Deus é uma pessoa que fala assim: eu estou preparando agora. Ou Ele já preparou o que Ele tem para você? Ele falou que está preparado desde a criação. Agora imagine uma coisa que Ele está preparando desde a criação do mundo: se é boa, se é perfeito, se é agradável. Ele não está preparando em cima da hora. Espera aí que eu vou preparar uma comidinha para você em cima da hora. Ele já preparou isso. Ele já sabe quanto é bom. Ele já sabe quanto é maravilhoso. Por isso, gente, quem fica 5 minutinhos vendo a glória de Deus, ele vai passar uma eternidade querendo a glória de Deus. Quem não quer a glória de Deus é porque não sentiu 1 minuto o que é a glória de Deus. Agora, quem é a glória, quem quer a glória dos homens, é porque vive toda a vida querendo a glória dos homens. Vai.
Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos! Quem está à esquerda, Júlio? Os bodes. Quem está à direita? As ovelhas. Você está criando alguém, Fran? Você está criando os teus filhos para estar à esquerda ou para estar à direita? Você vai passar uma vida aqui criando pessoas para depois você ver eles indo para a esquerda ou para a direita? Lá no Éden, Deus vai falar com Adão e Eva e diz assim: virá de vocês, da mulher, um descendente. Quem é esse descendente, Diego? Jesus. Ele já estava preocupado no Éden com um descendente. Mas não é no Éden, desde a criação do mundo. Eu tenho visto que tem mãe e pai aqui que acorda de manhã e não se preocupa aonde estará os seus descendentes. Apartam-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Espera aí, ele falou preparado para quem? Para o diabo? E por que o homem está lá? Se foi preparado para o diabo e para os teus anjos, por que o homem está lá? Não foi preparação de Deus, o homem quis. Porque o homem já era ovelha aqui, já era bode aqui. Bode não entende o que é a voz do seu Senhor, porque só a ovelha é que entende isso. Hebreus 10, 26, 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente. O que é deliberadamente, Fran? Você sabe? Você sabe o que é deliberadamente, Fran? A pessoa sabe que está errado, mas ela quer fazer. Já não resta sacrifício pelos pecados. Gente, não tem mais sacrifício. Já foi. Então quando você faz deliberadamente uma coisa, não adianta você achar que Deus vai se sacrificar de novo, porque Ele já se sacrificou. Já era. Tem mais? Tem? Então vai. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso. O que é expectativa? Procura no Google o que é expectativa. Ele está falando assim, ó, quando você peca deliberadamente, só deve existir em você uma esperança. Uma esperança do quê? Do fogo intenso. Mas eu vejo gente pecando deliberadamente, peca. Quando você fala com ele, ele fala assim: vou para o céu. A expectativa sua está errada, a expectativa minha está errada. Nós já temos que saber que a expectativa não é céu, porque nós estamos pecando deliberadamente. Nós queremos fazer o errado e conhecemos a verdade. E quando você conhece a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então diga para o teu irmão: não tem jeito de você conhecer a verdade e estar amarrado pelo pecado. Porque se você está amarrado pelo pecado, é que nunca conheceu a verdade de Deus. Que consumirá os inimigos de Deus. Aonde estarão os nossos filhos daqui 50 anos, Léo? Primeiro, aonde estaremos nós daqui 60 anos? Estaremos aguardando os nossos filhos como bendito de Deus, ou estaremos aguardando os nossos filhos como maldito de Deus? Porque na maioria das vezes, um maldito faz um outro maldito. E na maioria das vezes, um bendito faz um outro bendito. Porque se eu amo Jesus, eu quero que os meus filhos amem Jesus. Quais são as companhias que ele tinha lá, minha amiga? Eram companhias que falavam de faculdade, de universidade, de futuro ou não? Não. Se ele não tivesse, Deus não tivesse mudado o rumo da vida dele, e ele deixasse que Deus mudasse, aonde ele estaria hoje? Só que tem uma coisa. Um dia ele chegou aqui, Lucas, e a mãe falou: meu filho está lá, eu também preciso estar.
Se meu filho e minha filha meu filho está lá, eu também preciso estar, porque é lá o lugar que ele gostou. É lá o lugar que está abençoando ele. Então, eu acho que a mãe do Gustavo não tem estudo. Tem ou não? Até que série que ela tem? 4ª série. Mas ela é muito mais sábia do que gente que tem universidade. Porque ela detectou o perigo, falou, agora meu filho se encontrou. E aí o marido dela, o esposo dela, que é papito do cearense, ele falou para mim assim, ô Denilson, eu falo lá na Sociedade de Amigos de Bairros, que ele é engenheiro. Porque daqui não sai engenheiro. Eu falo que ele é engenheiro, e eu falei para ele assim, e aí, você gosta que ele vai para a igreja? Ele falou, demais. Mas ele vê o quanto é bom a igreja, quanto a igreja fez bem para ele. E eu tenho gente aqui que se diz crente e luta contra os filhos estarem aqui. Pelo contrário, desmotivam os filhos. João 14:3. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para onde? Para que vocês estejam aonde eu. Espera aí, quem está falando isso? Quem está falando isso, Aldria? Jesus. Jesus fala assim, eu vou subir. Eu vou para onde? Para um lugar que eu já conheço, para a eternidade. Mas olha, eu quero vocês comigo. Jesus era pai deles, mas Jesus amava eles muito mais do que um pai, muito mais do que uma mãe. Por isso que Jesus amava, Jesus queria que eles passassem a eternidade com ele, e ele queria passar a eternidade com eles. Jesus não estava se preocupando só com aquele momento, porque ele diz, aqui é passageiro. Pedro diz assim, nós somos forasteiros aqui. Aí Jesus diz, Pedro, eu quero estar com vocês, eu estou indo preparar um lugar. Deixa eu falar um negócio pra você, a gente se encontra, mas não é para 30 anos, para 40 anos, é para uma eternidade. Diga aí pro teu irmão, Deus vai preparar a eternidade para você, meu querido. Sabe o que Jesus diz, Paulinho? Que ele deixou um vazio no ser humano, o vazio da eternidade. E esse vazio nenhum homem pode preencher, só Deus. Porque Ele quer que a gente seja preenchido pela eternidade, mas a gente não liga para a eternidade. A gente vive 30, 40, 50, 80 anos aqui, pensando que isso é o máximo. Isso não é o máximo, isso é só uma passagem. Jesus amava os discípulos. E se ele amava os discípulos, ele falou, eu quero vocês comigo na eternidade. Mas eu estou vendo, deixa eu falar com vocês, quantos anos, mais ou menos, Diego, Jesus ficou com os discípulos? 3 anos e meio foi o suficiente, Julie, para ele falar, eu quero vocês comigo na eternidade, porque 3 anos e meio é muito pouco. Qual o desejo que você tem quando você olha para o teu filho, Fran? Eu quero passar só esse tempo com vocês e não vou me preocupar com a eternidade, sabendo que existe uma eternidade. Mas será que nós estamos preparando os nossos filhos, ou nós estamos preparados para encontrar com Ele na eternidade, no lugar que se chama-se os benditos de Deus? Lugar que só entra a ovelha. Quero passar a eternidade com você, mas Denis, eu sou cristão. Eu sou cristão. Com certeza meus filhos vão passar a eternidade comigo, porque eu sou cristão. Vamos ver, Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificado pela fé. Justificado pelo quê? Pela fé. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É só isso, né? Quem é que nos justifica? Quem é que nos justifica? Deus. Por que nós somos justos? Pelos nossos méritos ou pela justificação de Deus? Mas só quem é justificado por Deus, quem tem fé nele. É todo mundo que é justificado por Deus? Não.
Só quem tem fé nele, quem crê nele, quem se entrega para ele, quem vive para ele. Eu amo meu descendente, quero passar a eternidade com eles. Eu vou ficar repetindo isso. E não só um período curto desta vida na terra. Eu já entendi o que é ser justificado. E quando Deus nos justifica, então não tem como ter descendentes inimigos de Deus. Se eu sei que Deus me justificou, então não tem como ter inimigos de Deus na minha parentela? Sim ou não? Não. Sim. Tenho como ter inimigo ou não tenho como ter inimigo? Eu posso ter inimigo na minha descendência, mesmo sendo justificado por Deus. E nós vamos explicar agora, e esse é o cerne da palavra. 2 Pedro 2, 7, 8, 9, 10. Mas livrou Ló. Homem o quê? Por que ele é justo, ô Nicolas? Acabei de falar, por que ele é justo? Por que ele é justo? Isso, filha. Ele não é justo pelas obras dele. Claro que ele tem obras boas, mas a obra não justifica ninguém. Quem justifica Ló, quem justifica ele, é Deus, é a fé que ele tem em Deus. E aí a fé que ele tem em Deus justifica Ló, que se afligia com os procedimentos libertinos dos que não tinham princípios morais. Então ele está no meio de um povo que não tem princípios morais nenhum. O que é libertino? Tem a ver com área sexual. Mas ele está lá e ele se aflige todo dia. Ele olha aquilo, ele vê aquilo e aquilo aflige o coração dele. Diga para o teu irmão, sabe quantos crentes está no meio de pessoas assim e não se aflige nem um dia? Muitos e muitos. Mas Ló estava no meio deles, mas isso entristecia o coração de Ló. O cara está vivendo no meio de um monte de gente libertina. Ah, tudo bem, tranquilo, importante é que eu não sou. Mas ele está sendo afligido, ele é afligido todo dia. Ele fala assim, cara, eu não estou contente com isso, cara, não está bom, cara, não está legal. Ele é afligido, e aí ele é chamado de justo. Pois vivendo entre eles, ele vivia com quem, Dani? Com gente que era libertino, com gente que tinha problema na área sexual, gente que pecava de todas as maneiras. Mas Sodoma e Gomorra é principalmente na área sexual. Homossexualidade, homem com homem, mulher com mulher. Todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. E aí a gente fala que é de Deus, a gente ouve coisa, a gente vê coisa, e isso não atormenta mais a gente. A gente vive tranquilamente, como está? Tudo certo. Tem alguma afliçãozinha aí? Nenhuma. Mas está tudo certo? Tudo certo. Mas a casa está uma desordem. O trabalho está uma desordem. A vida profissional, a vida sentimental, uma desordem. Mas aquilo não aflige mais a pessoa. Vai. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar quem? Os piedosos da... Então quando você ouvir assim, ó, não, eu estou passando por isso, mas Deus vai me livrar, você fala, tem sido piedoso, varão? Se o negócio não está bom, você vai falar, ó, eu estou vivendo isso, mas não está bom não, porque eu estou ouvindo que não é legal, estou vendo o que eu não gosto. Daqui a pouco você vai ver onde vai chegar. Onde eu estou, tem que ler mais, né? Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo. Quem mantém em castigo? Porque eu estou criando filhos, daqui a pouco vem meus netos, eu quero saber para onde eles vão. Porque o que eu vi no shopping nessa semana, eu posso te garantir que o que tem de adolescente já no quinto dos infernos, porque é ligado pelo sistema, ó, faz tudo que o sistema manda, faz tudo o que o mundo manda, não tem diferença entre o crente e o ímpio, não, o crente não se distingue mais, é tudo igual.
especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Quais são os desejos que nós estamos seguindo diariamente? Impuros e que desprezam as autoridades, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Ele está falando no lugar que Ló vive. Ló vê isso todo dia. E Ló está falando, isso me aflige. Ló não está envolvido no sistema, mas ele vive lá. O que é que está te afligindo hoje? Não é possível você ver pessoas sendo manipuladas e você pensar, peraí, está certo. Não é possível. Vamos lá, tem mais? Beleza. Ló não concordava com o pecado dos moradores de Sodoma. Agora escuta o que eu vou falar. Escuta o que eu vou falar. Ele não concordava, mas vivia lá. Porque se você não concorda com alguma coisa, você tem que fazer o quê? Sair de lá. Não adianta você falar, eu não concordo, mas vive enfiado lá. Eu não concordo, mas vive lá. Sabe o que Paulo fala? Tem gente que eu não quero nem que você cumprimente. É cumprimente que fala? Eu não quero nem que você saude, nem que sente com essa pessoa. Pessoas que se dizendo ser cristã são mundanas. Não sente como eles, nem para comer. Mas a gente sabe mais do que Paulo. E a gente acha que a gente sabe mais do que Paulo. A gente quer ter coletividade com todo mundo. E Paulo está falando, ó, esses aí, você nem senta com eles. E Paulo não começa pelo mundo não, viu? Paulo começa para aqueles que estão dentro da igreja. Ele fala, esses irmãos que se dizem ser irmãos e não são. Se ele fala isso dos irmãos, imagina do ímpio. Ló não concordava com os pecados dos moradores de Sodoma e Gomorra, mas não saía do meio deles. Vivia afligido pelos males que via e ouvia, e ele amava a Deus. Gente, nós não estamos falando de alguém, James Bond, que não ama Deus. Nós não estamos falando de alguém que Deus está olhando, porque Deus falou através de Pedro, e Pedro olha e fala, esse cara é justo. Não estou falando de gente que está salva. Não estou falando de gente que é justa. Mas os seus descendentes não serão. E sabe em quem eu pensei? Não foi em mim, não foi na Sarai. Eu pensei nos meus filhos. Porque eu sei que eu não ia desviar. Porque eu sei que a Sarai não ia desviar, mas meus filhos corriam o risco de desviar. Eu estou vendo gente que vê que os filhos não têm encontro com Deus e eles estão batendo o ombro. Tudo bem, mas um dia o teu filho estará ou à esquerda ou à direita. E você é salvo, você é justo, você é abençoado, está tudo certo, mas está criando mal os teus filhos. Porque ele não chama Ló de impiedoso, ele não chama Ló de pecador, ele chama Ló de justo. É um homem que crê em Deus, é um homem que sabe orar, é um homem que é conhecido por Deus como uma pessoa justa. Imagine quem não é. Eu ficaria horrorizado se eu estivesse aqui e um dos meus filhos, Cris, não tivesse. Sabe por quê? Porque desde criança você foi fazendo assim, ai, tudo bem, eu vou, ele não quer ir. Eu lembro que a Sarai pegava a Dani e a Rebeca. Você viu como ela começou o culto aqui? E ela não sabia da palavra. Ela começou o culto aqui, obrigado a minha mãe e meu pai, que me obrigaram a ir para a igreja muitas e muitas vezes. Mas adianta obrigar quando a pessoa tem 20, 30 anos? Quando tem 20 e 30 anos, só basta orar. Obrigar não dá mais. Mas quando ela é criança, você pode. Agora, posso falar um negócio para você? Eu estou falando de descendente. Não estou falando de você. Mas sabe o que você vai fazer? Não importa.
Eu estou falando dos teus descendentes, que é as pessoas que você mais ama, mais do que você. Porque o Pelé vai dar o rim para o filho dele se precisar. E a Fran vai tirar o coração e vai falar: meu coração serve no meu filho, tira o meu e dá para o meu filho. E Ló está vivendo no meio desse povo, e Deus está falando para ele, está se afligindo. Ai, eu estou tão aflitinho, mas não faz nada. Não adianta você acordar todo dia aflito e não tomar posicionamento. Porque um dia você vai ver o teu filho de um lado e você vai falar: por que que eu não te... E se ele ver você, ele vai falar: por que que você não falou não para mim? Ele vai falar: agora você vai para um lugar eterno e eu vou para um lugar de sofrimento, porque você não fez nada. Você não foi capaz de jejuar por mim. Eu estava jejuando 2 dias quando eu vim falar com esses adolescentes aqui, e eles não são meus filhos. E eu falei para o Diego: Diego, você percebeu que nós tomamos o lugar dos pais aqui, naquela madrugada, e não tem um pai que vem aqui ouvir se nós estamos falando coisa boa ou coisa ruim para os filhos deles. Se seu filho estivesse aqui 4 horas da manhã, você não vinha pelo menos uma vez no mês aqui, para falar: deixa eu ver se vocês estão falando coisa boa lá, ou se estão acabando com meus filhos. Ah, mas essa igreja é muito rigorosa. Deixa eu falar um negócio para você. Você conhece o versículo que fala assim, ó, que a porta estreita é a porta do céu e a porta larga é a porta do infernão? É a porta estreita, irmão. Não adianta, você pode encher de bens aí, de carro, de casa, não sei o que. Pode fazer o que você quiser, tudo isso é passageiro. Nós estamos falando de vida eterna aqui. Nós estamos falando de descendente que está na vida eterna com você. Eu não estou falando de descendente. O descendente pode estar na tua empresa, descendente pode estar num cargo luxuoso, mas é o seguinte, é passageiro. Quem é o sobrinho dele? Um pervertido? Ou o sobrinho dele é um justo? Por quê? Porque ele ama a Deus, ele é justificado por Deus. Mas quem vai clamar por ele mais de meia hora, falando com o próprio Deus? Abraão. Presta atenção nisso e chupa essa manga aqui agora. Presta atenção nisso e chupa essa manga aqui. Eu conheço gente que a pessoa está perdida, que a pessoa está escravizada, e ele não clama pelaquela pessoa. Agora diga para o teu irmão: você está orando por alguém? Você está orando por alguém que é justo? Então dobra a oração por alguém que não é. Abraão vai orar por causa da escolha ruim que Ló fez. Ele não quer saber se as filhas deles vai perecer lá, se os netos dele vai perecer lá, se vão perecer lá. Ele quer saber daquilo que é bom para ele. Mas Abraão diz assim: Ló, olha para onde você quiser, eu escolho depois. Porque Abraão não está interessado nele, mas Abraão sabe quem cuida dele. Então, diga para o teu irmão, para a gente acabar: mais do que estar interessado nas suas coisas, se interesse por quem cuida de você. Então, escolha por último, porque saiba que Deus vai te conduzir para o lugar apropriado. Agora diga para fechar: nem sempre o lugar apropriado é o melhor lugar às vistas do homem, mas às vistas de Deus. Quando você está na direção de Deus, pode ter certeza que será o melhor lugar do mundo. Porque se você for para o lugar errado e não tiver Deus para te defender, alguém para orar por você, pode ter certeza que você vai morrer lá. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas você vai morrer lá. Deixa eu falar um negócio para você. Ló vai levar a casa dele para onde, Camila? Para um lugar que está contaminado pelo sexo, num lugar que está contaminado pelo pecado. Ele não quer saber com quem a filha dele vai casar. Ele tem 2 filhas. 2. Sabe o que ele faz, judeu? Abraão fala assim: ei, fulano, vai arrumar um marido, uma mulher para o meu filho. Abraão está preocupado com quem Isaac vai casar, mas Ló não está preocupado com quem as filhas dele vai casar.
as filhas dele vai casar errado. Mas ele vai ter as filhas dele lá, no lugar impuro. Diga para o teu irmão, cuidado aonde você leva a sua família. Diga para ele, cuidado, Ló, a sua família é o que de melhor você tem nessa terra. Mas eu vejo o pai fazendo filho, pai fazendo filha, e ele não tem a responsabilidade de falar assim: eu preciso ser mais firme que o meu filho. Sabe por quê? Porque quando ele estiver lá em Sodoma e Gomorra, sou eu que vou clamar por ele. Eu vou falar para o anjo ir lá, pegar ele pela mão e tirar ele de lá. Eu vou acabar aqui agora. O anjo chega lá e fala assim: ô Ló, prepara a mudança. Aí Ló vai falar com os genros. Ele tem 2 genros lá de Sodoma e Gomorra. Aí ele fala para o genro assim: ó, é o seguinte, Deus vai trazer a justiça aqui. Prepara as coisas, vamos embora, porque vai todo mundo morrer. Sabe o que os genros faz, Júlio? Dá risada dele. Pensa que ele está brincando. Não leva ele a sério. Olha quantos erros tem na família de Ló, mesmo ele sendo um crente. E aí ele fala assim: ó, nós vamos sair daqui. Sabe quem foi lá para poder falar para ele: meu, tem que ter pressa, porque eu vou destruir isso aqui, rápido, sai. O anjo. E mesmo assim tem gente aqui que Deus está falando: cara, eu vou ter que destruir, eu vou ter que aplicar justiça. E a pessoa fica lá, como se Deus teve que pegar os caras e arrastar ele e jogar eles para fora. Porque se sou eu, Deus falou: eu vou destruir isso aqui amanhã. Sabe o que eu faço? Estou indo embora agora. Diga para o teu irmão: você vai esperar o quê? Você está esperando o quê? Para fazer o que Deus está te mandando. Saia do meio do pecado. Diga para o teu irmão assim: pega a tua família. Pega a tua família, que é responsabilidade sua, e vai para onde Deus está te mandando, porque é melhor. Perceba que o anjo de Deus tem mais vontade de tirar Ló de lá do que o próprio Ló, porque ele está ligado a coisas, ele está ligado a pessoas. E Deus está falando: sai você e sua família, porque é o único que eu vou livrar. Vai falar com seus genros. A Bíblia diz que as filhas de Ló eram virgens. Presta atenção, gente, vamos acabar. A Bíblia diz que quando os anjos chegaram lá, as pessoas daquela cidade quis o quê? Abusar dos próprios anjos. Tamanha era a destruição que estava em Sodoma e Gomorra. Põe eles para fora, que nós vamos fazer deles mulheres. Nós vamos ter relação sexual com os anjos. Sabe o que Ló tinha de mais especial na casa dele? As filhas. E ele fala: ó, não toca nesse pessoal, que eu dou as minhas próprias filhas. Não é porque ele amava mais as pessoas, é porque eles sabiam que eram anjos de Deus. Eles sabiam que eram pessoas que vieram trazer a mensagem do evangelho para ele, do livramento. O que você está fazendo com a mensagem do livramento? O que você dá por ela? Você dá um namoro saudável pela mensagem do livramento? Você dá um casamento saudável pela mensagem do livramento? Você dá a seus filhos pela mensagem do livramento? Nós não damos 2 horas aqui pela mensagem do livramento. Vou acabar aqui. A Bíblia diz que os anjos, quando eles colocam a mão na porta, todos eles lá ficam cegos. O Senhor, os anjos falam assim: ô Abraão, ô Ló, vai para as montanhas, pega as suas filhas, pega a sua esposa, pega a sua casa, 4 pessoas, e vai para as montanhas. Sabe o que Ló fala para ele? Senhor, não é assim. Se eu achei graça aos seus olhos, deixa eu ir para a cidade de Zoar. Mas Deus mandou ele para onde? Para as montanhas. E ele fala que ele quer ir para onde? Para Zoar. Ele chega em Zoar e ele teme o povo de Zoar. E ele vai para as
Você percebe? Por que ele não foi direto para as montanhas que Deus mandou? E ele vai para Zoar para ter medo lá. Deus já mandou ele para a montanha? Vai para a montanha direto, meu irmão. Diga para o teu irmão aí, Deus não te quer em Zoar. Deus te quer onde Ele está te mandando, nas montanhas. Ló, vai para as montanhas, Ló. Por que Ló não vai para a montanha, Cris? Ele é justo, ele é crente. Sabe por quê? Porque ele tem um defeito que a gente tem, de fazer somente o que a gente quer. Deus não te quer lá, Deus quer você aqui. O que Ele vai precisar fazer para provar para você isso? Você fica com saudade de lugares que só te fez mal? Lugares que as pessoas juntam perto de você são pessoas más. Pessoas que não querem o seu bem, que só mostram que querem o seu bem, mas não querem. Deixa eu falar um negócio para vocês. Quem foi visitar Ló na casa dele? Quem? 2 anjos. Esses 2 anjos desapareceram na destruição de Sodoma e Gomorra? Desapareceram ou não? Sumiram do mapa? Morreram? Não morreram. Por que ele não clama por esses anjos que apareceram lá? Falou, vem falar para mim o que eu tenho que fazer antes de eu beber qualquer bebida e ficar muito louco e transar com as minhas filhas. Porque a Bíblia, alguns historiadores dizem que Ló transou com eles, sabendo o que ele ia fazer. Ele não foi enganado. Porque ele bebeu uma vez, transou com a primeira filha, depois bebeu de novo e transou com a segunda. Ele estava sabendo o que ele estava fazendo e se sujeitou a isso. Sabe qual é o problema? Tem filhos hoje que mandam mais na casa do que os próprios pais. Tem mãe e pai hoje que tem medo de falar não para os filhos de 14 anos, judeu. E aí os filhos fazem o que quer, porque se ouvir o não, vai criar revolta. O que mais eu ouvi na minha vida, Fran, foi não, 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 puxão de orelha, e eu estou aqui vivo. E isso hoje fez muito valor na minha vida, porque os netos deles estão na igreja. Meu pai não estava pensando em mim somente, meu pai estava pensando na futura geração. Quem são os seus descendentes? Para onde eles vão? Se você morrer hoje, para onde vai os seus descendentes? Você vai encontrar com eles ou eles estarão do lado dos malditos? Diga para o teu irmão, Deus está falando para você essa noite. Cuida da tua descendência, cuida de quem você diz amar. Vai para Zoar e sai de Sodoma e Gomorra hoje. Diga aí para o teu irmão, Sodoma e Gomorra não é um lugar hoje. Sodoma e Gomorra é tudo aquilo que você está vendo e não faz nada. Diga aí para o teu irmão, hoje eu vou fazer. Eu vou tomar providência. Eu vou tomar atitude. E eu vou fazer tudo o que é certo. E aí Deus vai amparar a minha família. E não vai precisar minha filha fazer nada de errado. Vou acabar aqui agora e não vou ler. Ela transa com o primeiro. Ele transa com a primeira. E transa com a segunda. Dessa transa vai nascer uma nação chamada Moabita e Amonita. Eles serão os maiores inimigos do povo de Deus. E nós estamos falando de um homem justo, que criou filhos injustos e inimigos de Deus. Eu vou falar um negócio para você, Fran. Eu falo para Deus, Deus, não adianta eu ser justo e meus filhos serem inimigos teus. Senhor, eu não quero escolher lugar bom, eu não quero escolher nada. Eu só quero que a minha família seja salva. Sabe o que Abraão está falando? Senhor, não me manda, eu não vou escolher nada. Contanto que o Senhor cumpra a sua promessa na minha vida, está tudo certo. Quantos de nós aqui
vive no Sodoma e Gomorra, num lugar que Deus está falando assim, ó, abre mão disso, abre mão daquilo, e a gente fica só se afligindo e não faz nada. Fica do lado de pessoas que adulteram, fica do lado de pessoa que trai a mãe, que trai o pai, e eles não fazem nada. E aí o barco está afundando, não sabe por quê. Eu vou falar um negócio para você, gente. Se você tiver com um ímpio, o barco seu vai afundar, porque tem um ímpio lá, tomando conta das coisas. Ló é justo, e a família dele vai virar inimiga de Deus. Ele saiu com 4 pessoas, logo no início já morreu uma, que foi a mulher. A Bíblia diz que a mulher olhou para trás, com saudade de Sodoma e Gomorra, já virou estátua de sal e morreu na hora. Já era para ele ficar esperto, Julie. Peraí, minha mulher já morreu, agora eu vou ficar esperto aqui. Não, ele fica dormindo e deixa os filhos embriagar ele. Para que vocês vão me embriagar? Pai, depois que eu embriagar vocês, nós vamos transar. Depois que eu embriagar você, nós vamos ter relação sexual. Aí tá bom. Filhas mandando no pai. Filhas criando inimigos na própria família. Com o pai justo. Imagine um pai injusto. Se está fazendo isso numa família que o pai é correto e o pai comete os erros, mas é de Deus, é visto como justo, que crê em Deus, imagine quem fica fazendo, se o pai já faz a safadeza. Eu sei que é difícil ouvir essa palavra. Eu podia pregar outras palavras que te deixasse contentinho e falasse assim, não, fica tranquilo, seus descendentes estão indo tudo para o céu, porque você está na igreja. Mas não está não, porque Ló era justo e os descendentes dele estão indo tudo para o inferno. A Bíblia e os profetas vão falar várias maldições contra os moabitas e contra os amonitas. Várias. Serão malditos. Uma geração que virou a inimiga de Deus. Sabe quem mandou amaldiçoar o povo de Israel? O rei de Moabe. Sabe quem se uniu? Moabe, Amonita, para ir contra Israel. Quando Eliseu está morrendo, os amonitas entravam em Israel e saqueavam tudo. Os caras eram para ser amigos de Israel, porque são parentes, mas viraram inimigos de Israel, porque Ló não soube criar eles. Hoje, meus queridos, tem filho de 9 anos que domina os pais. O pai e a mãe tem medo de falar para o menino de 5 anos, fica quieto, e é não. Para onde essa geração vai, meu querido? Diga para o teu irmão, você está preparado para ver o seu descendente aonde? E eu vou acabar aqui agora. Quando nós não medimos as consequências que tomamos em nossa casa, se prepare para gerar inimigos de Deus.